Atenção! Estes vídeos são sobre as ideias de dois matemáticos perigosíssimos. O primeiro, Galileu Galilei, de 1564 a 1642, foi excomungado pela Igreja, e o segundo, Georg Cantor, 1845 a 1918, acabou seus dias num sanatório, totalmente louco por desenvolver as ideias perniciosas do primeiro. Dedicamos esta série de vídeos a esses loucos matemáticos que ousaram viver à frente de seu tempo e penetrar nestes perigosos domínios. Mas advertimos. Primeiro, perigo de dar cãibra mental. Segundo, crianças podem se tornar precoces e apresentar sintomas de genialidade e passar a infernizar a vida de seus professores. As magias do infinito em matemática. Parte 2. Professor Fabiano Ferreira. Projeto Ômega Aleph. Resolução de problemas interessantes e avançados de matemática, física e química, ensinos fundamental, médio e superior. As magias do infinito em matemática. Visite o nosso website omega4edu.org e as nossas comunidades no Facebook e no Orkut, Comunidade Projeto Ômega Aleph. Nosso canal no YouTube, Ômega Aleph IIT. As magias do infinito em matemática. Estamos dando sequência a esta história interessante e você é o nosso convidado para ir até o final. Instituto Ômega Aleph de Educação Avançada. O paradoxo de Galileu. Galileu Galilei viveu de 1564 a 1642, conforme afirmamos, e isso é importante, porque ele estava muito, mas muito distante do nosso tempo. Simtaya Gupta descobre as magias do infinito em matemática, guiado pelo seu mentor Kumar Gandhiji. Finalmente, o paradoxo de Galileu. O paradoxo de Galileu é esse teorema que ficou conhecido como paradoxo de Galileu, mas que, na realidade, Galileu apenas divisou uma aplicação desse teorema quando ele fez a correspondência biunívoca entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números quadrados. Daí, então, de um modo que a gente poderia dizer, de um modo que nós levamos um conceito, uma definição do passado para o futuro, porque foi na época de Georg Cantor que isso, de fato, foi desenvolvido. Aí, o que ocorre é uma obsolescência, por assim dizer. Tá? Esse teorema ficou conhecido como Teorema de Galileu. O enunciado dele: qualquer conjunto enumerável tem uma bijeção sobre um subconjunto próprio de si mesmo. Vamos ver isso? Demonstração. Consideremos um conjunto S1 cujos elementos satisfaçam a condição do teorema de ser um conjunto enumerável. O que é um conjunto enumerável? É aquele cujos elementos podem ser colocados em correspondência biunívoca com o conjunto dos números naturais. Ok? Sendo assim, poderemos escrever que S1 é igual a S1, S2, S3, S4, S5, S6, ad infinitum, até o infinito. Agora construamos o conjunto que satisfaça as condições do enunciado. Para simplificar, podemos tomar, sem nenhuma perda de generalidade, um conjunto S2, que é igual a S1, o conjunto S1, subtraído de um conjunto que é composto apenas do seu primeiro elemento. Daí nós subtraímos o elemento S1 do conjunto S1. E aí formamos o conjunto S2, que começa por S2, S3,
vai S4, S5, S6, etc., porque nós apenas subtraímos do conjunto S1 o seu primeiro elemento. Daí, então, tendo o conjunto S1 e o conjunto S2, observe que os naturais são os índices dos elementos de S1 e de S2, de modo que se visualize de forma clara a enumerabilidade, como também o fato de S2 ser um subconjunto próprio de S1, estando, portanto, inteiramente contido em S1. Observaram bem? Nós temos ali 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc., até o infinito, com exceção do elemento S1, que pertence ao primeiro conjunto S1. Aí, então, é fácil ver que podemos construir uma bijeção do tipo S1 do conjunto S1 está para S2, tá? O elemento S2 do conjunto S2. Tá? Então, aqui nós estamos tratando de elementos. Daí nós podemos fazer corresponder S2 ao S3, S3 ao S4, S4 ao S5, S5 ao S6 e um elemento qualquer lá na frente, SI, ao elemento SI mais 1. E assim sucessivamente, sem terminarmos esta relação bionívoca, essa bijeção. A bijeção pode ser sintetizada da seguinte forma, da seguinte maneira: SI, elemento pertencente ao conjunto S1, e SI mais 1, pertencente ao conjunto S2. Assim, todo elemento do conjunto S1 terá um correspondente em S2, que é o segundo conjunto, que é uma parte própria do primeiro, de modo que se estabeleça uma correspondência bionívoca. Tal objeção é, como se vê, injetora, ou seja, cada elemento de S1 encontra um elemento lá em S2, sem exceção. E é um conjunto infinito, então nunca vai haver um elemento em S2 que não tenha um correspondente em S1. Portanto, tal objeção é, como se vê, injetora entre o conjunto S1 e o conjunto S2, pela simples eliminação do elemento S1 do conjunto S1, grandão. Assim, para cada elemento de S1, podemos fazer corresponder um único elemento de S2, pela objeção ad infinitum, ou seja, até o infinito, dada por SI elemento. SI está relacionado bionivocamente com SI mais 1, com SI pertencente ao primeiro conjunto, o conjunto origem, S1, e SI mais 1 pertence ao conjunto S2. Daí, SI pertence a S1 e SI mais 1 pertence a S2. Dessa forma, qual elemento de S2 que não estará em correspondência bionívoca com S1? Nenhum. Todos eles estarão numa correspondência bionívoca com os elementos um do outro. Assim, nós estaremos estabelecendo esta correspondência bionívoca. Dizendo de outra maneira, todos os elementos de S1 podem ser colocados em correspondência bionívoca com os elementos de S2, conforme acabei de dizer. SI sempre estará em correspondência bionívoca com SI mais 1, e vice-versa. Sendo assim, podemos dizer que o cardinal do conjunto S2 é igual ao cardinal do conjunto S1, que, por sua vez, é igual ao cardinal do conjunto N dos números naturais. Ou seja, tanto N como S1 e o conjunto S2, esses conjuntos têm o mesmo número cardinal. É o paradoxo de Galileu. É uma afirmação aparentemente contraditória. Daí, então, o cardinal de S1 é igual ao cardinal de S2, que é igual ao cardinal de N dos números naturais, que é igual àquele número que nós falamos, o primeiro número de Cantor, Aleph 0, ou também autores que designam este número por D. Ok? Por conseguinte,
chegamos à conclusão de que qualquer conjunto enumerável tem uma bijeção sobre um subconjunto próprio de si mesmo, como queríamos demonstrar. Difícil? Talvez para você isso se torne muito difícil, mas tenha paciência, ouça e assista esse vídeo cuidadosamente, novamente, uma vez, duas vezes, quantas você precisar, que daqui a pouco você estará dominando este assunto. Por quê? Porque as aplicações disso é que são interessantes. Então, acompanhe-nos no nosso próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.